Mais uma vez a arbitragem, hein? Cara, eu queria muito ter essa sorte que o Palmeiras tem com a arbitragem, cara, é impressionante. A gente vai debater aqui lance a lance profundamente e eu vou dar a minha opinião. Se foi pênalti ou não, se as linhas foram traçadas corretamente ou não no gol de Ailon que foi marcado impedimento. Mas assim, antes de qualquer coisa, é impressionante como tudo funciona a favor do Palmeiras. Hoje, o impedimento de Ailon, na minha visão, foi, e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês. E também o pênalti ali de William Machado, que é um pênalti polêmico que dá para se discutir, foi marcado para o Palmeiras. A discussão é, se fosse para o Ceará, no campo de ataque do Ceará, no Allianz Parque, será que a arbitragem iria dar o pênalti? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Aí no jogo passado na Série A, Palmeiras e Vitória, lá no Barradão, pênalti de Baralhas. Muitos consideraram aquele lance normal, que não foi pênalti e que o jogador do Palmeiras se jogou, se atirou no lance. Mais uma vez a arbitragem pro Palmeiras. Sport e Palmeiras, Ilha do Retiro. Aquele pênalti escandaloso de Matheus Alexandre em cima de Rafael Veiga, que nem contato teve no lance. E a arbitragem deu pênalti pro Palmeiras. E sequer o VAR chamou o árbitro de vídeo. Detalhe que ainda ia dar um pênalti hoje de Marlon em cima de Vitor Roque, que na minha avaliação, sem ver o replay, não foi absolutamente nada. Foi uma jogada de corpo. Então, assim, só não deram aquele pênalti para o Palmeiras de novo também, em cima de Vitor Roque, porque foi assinalado o impedimento na origem. Então, assim, antes de chegar para debater cada lance, impressionante como a cada 10 decisões, 9 beneficiam o Palmeiras. É surreal, cara. Você pode debater, das 9, 7 estavam certas e 2 estavam erradas. Mas, cara, pro esporte é o contrário. A cada 10 decisões, 9 é contra o esporte. É para prejudicar o esporte. É impressionante isso. Eu queria ter essa sorte que o Palmeiras tem com a ajuda do VAR, da arbitragem. É surreal. O Palmeiras sempre é beneficiado pela arbitragem. É surreal, tá, cara? Eu queria muito ter essa sorte. Mas, enfim. Seguinte, rapaziada. No final das contas, o Palmeiras vence. A gente vai debater aqui um pouquinho mais a partida e os lances polêmicos, mas venceu. Nesse momento, o Palmeiras ele tá ali no bololô do G3. É o terceiro colocado com 36 pontos conquistados, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo. Se o Palmeiras vencer o jogo a menos que tem, pode chegar a 39 e passar o próprio Cruzeiro na tabela de classificação e ficar ali a um pontinho do Flamengo, que tem 40 pontos. Heitor, o Palmeiras está vivo na briga pelo título? Com certeza, tá. Só que pela bola jogada do Palmeiras, gente, não vai ser campeão, gente. O Palmeiras joga mal quase sempre e hoje não fez um bom jogo. Achou um gol ali no pênalti de William Machado, depois achou um 2-1 rápido, venceu o jogo, mas um futebol consistente, coletivamente falando, muito vistoso, não tem. É um futebol pragmático, chato, feio, que traz resultado na maior parte do tempo. Mas, se bem que esses resultados nem vêm aparecendo, né? Não ganhou nada esse ano até agora e nem vai ganhar, provavelmente. E ano passado não ganhou nada, exceto o Campeonato Paulista. E joga mal quase sempre. Então, assim, acho que o trabalho de Abel é fraco em 2025 e fraco em 2024 na média, pelo que ele já apresentou em outros momentos, em 22, em 23, em 21 e por aí vai. Bom, fato é o seguinte, Ceará termina o primeiro turno, ainda falta um jogo para enfrentar o Fluminense, mas termina ali com a média de 22 pontos. Vamos supor que empate contra o Fluminense vai terminar com 23. Nesse momento está a 6 pontos do 17º colocado, que é o Vasco. Só que o Vasco tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória, um jogo a menos em relação ao Ceará. Enfim, no final das contas, eu não acho que o Ceará ganha do Fluminense no Maracanã. Pode ganhar? Pode, mas eu acho que no máximo empata. E o ponto é o seguinte da análise. O primeiro turno do Ceará dá para se considerar de ok para bom. Não acho que é um primeiro turno espetacular, sensacional, extraordinário, mas é um bom primeiro turno. Tá fora do Z4, tem uma gordurinha ali interessante. Agora, o segundo turno, como a gente já trouxe aqui na análise. No segundo turno, o Ceará vai ter muito mais dificuldade. Vai pegar o Sport na Ilha do Retiro. No primeiro turno foi no Castelão. Vai pegar o Vitória no Barradão, no primeiro turno foi no Castelão. Vai pegar o Grêmio na Arena do Grêmio, é bom frisar isso, no primeiro turno foi no Castelão. Vai pegar o Vasco em São Januário, no primeiro turno foi no Castelão. Então, se você for pegar na média ali do Ceará, do G13 aqui para baixo, a maioria dos confrontos é fora. Sport fora, Juventude em casa, aí Fortaleza Clássico Rei, nem conta. Vasco fora, Vitória fora, Grêmio fora e por aí vai. Então, o Ceará tende a ter mais dificuldade para pontuar no segundo turno. E se for preciso fazer 45 pontos, o Ceará vai ter que fazer 23 pontos pela pontuação que tem hoje no segundo turno. Eu tô contabilizando aqui uma derrota contra o Fluminense, tá? 23 ou 22. Vai ter que fazer uma pontuação muito parecida do primeiro turno. E para que isso aconteça,
eu acho que o Ceará vai ter que qualificar o grupo de jogadores. Trouxe algumas peças que, na minha opinião, melhoram, sim, o time, sem dúvidas. Não sei se vai ser o suficiente para permanecer. Enfim, é um debate um pouco mais profundo, deixa para um próximo vídeo. Mas, campanha no primeiro turno do Ceará, para mim, de ok para boa. Uma campanha boa, cara, uma campanha boa, não tem muito o que se debater, não. Pelo elenco que tem, pelas limitações de grupo, por todo o contexto, o trabalho do Léo Condé foi bem feito, e ainda assim ele tem suas certas limitações e teimosias. Dá para considerar um primeiro turno bom do Ceará, tá? Bom, vamos agora passar para análise do jogo, do segundo tempo especificamente, e eu vou explicar o porquê. E os lances polêmicos. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas e Trinação, aqui a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Primeiro que eu vou começar com a análise do segundo tempo. Heitor, e o primeiro tempo? Pelo amor de Deus, né? Não dá pra comentar nada do primeiro tempo. Foi ridículo, assim, horroroso. O Ceará não chutou uma bola na barra, não conseguiu conectar uma jogada de transição. E o Palmeiras também não fez nada. O Ceará pratica normalmente o antijogo. Quando eu falo antijogo, é que ele tenta neutralizar sempre as ações do adversário e tentar jogar por uma bola em transição e achar um golzinho. É isso a média do Ceará em toda a Série A. Até mesmo jogando no Castelão em muitos jogos é isso. Não é um time com futebol vistoso, envolvente, propositivo, com mais posse de bola, não. É um futebol reativo, é um futebol que tenta anular as valências do adversário e na maioria das vezes até consegue, e tenta achar uns golzinhos ali com o Pedro Raul, com o Galeano, e vai conseguindo e vai apontando na Série A. É mais ou menos o que o Ceará tem de limitação do grupo de jogadores. Estratégia do Ceará tá correto, cada um joga com as armas que tem. Primeiro tempo, ridículo. Nenhum chute na barra do Ceará, só 2 chutes na barra do Palmeiras, mas sem perigo nenhum também. Bruno Ferreira fez as defesas com tranquilidade. Vem o segundo tempo. Primeiro tempo eu não tenho nem o que debater, né? Um jogo horroroso, ridículo, assim, bem a cara de Palmeiras e Ceará, que normalmente são jogos ruins de se assistir, na média, né? Tem jogos bons, mas na média não são jogos muito bons como entretenimento, não. E aí vem o segundo tempo e o Ceará volta muito bem do intervalo, com o Lourenço achando essa pintura de longe, finalização no ângulo, sem chances para o Everton, passe de Galeano e Lourenço pega na veia no ângulo, 1-0 Ceará. 7 minutos do segundo tempo. Porra, sensacional. Torcedor do Ceará em festa, porra, 25 pontos, excelente campanha. Se o Ceará termina vencendo o jogo, eu falaria, excelente primeiro turno do Ceará. Se ganhar do Fluminense, eu vou falar aqui, excelente primeiro turno. Ah, então, mas 3 pontos a mais tu vai mudar de ok para bom para excelente? Lógico, 3 pontos faz uma grande diferença na Série A, viu, irmão? Coloca 3 pontos para lá ou para cá para tu ver onde é que tu vai estar. Ou é na Série B ou é na Série A, irmão. Então isso faz muita diferença. 1-0, golaço do Lourenço. Resultado justo? Justo. O Ceará chegou uma vez, no primeiro chute na barra, fez um golaço no ângulo. O Palmeiras não estava fazendo nada. Ok. Até aí, ok. Só que a partir daí, naturalmente o Palmeiras ia se atirar no campo de ataque, ia criar mais situações, ia finalizar mais, e o Ceará ia tentar ficar fechadinho jogando em transição. Pedro Henrique não pôde jogar, então Lucas Mugni teve que ser acionado na ponta esquerda. Ele já fez essa função aqui no Sport em alguns momentos, tá? Mas ele normalmente jogava um pouco mais recuado. Não é o ideal, né? O ideal é que o Ceará tivesse um Fernandinho hoje no banco, mas não tinha. Tivesse um Paulinho Baia, hoje seria importantíssimo para conectar jogadas em velocidade, nos contra-ataques. Beleza. Mas não tinha, né? Então, paciência, fazer o quê? Beleza. Só que, além desse primeiro gol que o Ceará faz, quase que o Ceará amplia na jogada de transição. Pedro Raul dentro da grande área finaliza, o Everton faz a defesa. E agora a gente vai entrar nas polêmicas, tá? O pênalti de William Machado na jogada de Flaco Lopes, né? Tá bem claro o lance como aconteceu. William Machado, gente, se a gente fosse levar em consideração apenas a intenção, William Machado não teve intenção nenhuma de atingir a mão na bola, de interceptar a bola com a mão. Ele tentou simplesmente com o braço impedir a passagem de Flaco Lopes. Pode ver que depois a mão dele vai no ombro de Flaco Lopes, no braço de Flaco Lopes. Então tá claro aqui o lance, não tem muito o que se debater. Só que, aí a bola pega no chão, no domínio de Flaco Lopes, resvala na canela de William Machado e o braço de William Machado estava um pouco aberto. E ele faz um movimento sem querer, não teve intenção, mas o braço abriu para justamente impedir a passagem de Flaco Lopes.
Nessa que ele abre um pouco o braço e a bola pega na mão dele, deu a tal da margem para interpretação para ser pênalti para o Palmeiras. Então veja como é um lance delicado. Eu não sou especialista em arbitragem para saber se o toque na canela de William Machado invalidaria esse pênalti. Não sei. No final das contas, foi dado o pênalti para o Palmeiras. Eu vou até voltar aqui, tá, gente? Só para colocar mais uma vez. No final das contas, a minha percepção é que, ó, pega aqui, pega na canela de William Machado e muda um pouco a trajetória da bola. Falam que quando atinge em alguma outra parte do corpo, sei lá, o pé ou a coxa, antes de atingir no braço, o pênalti meio que tem que ser anulado, né? Então, teoricamente, o pênalti não deveria ser marcado. Teoricamente é isso. Só que também o braço de William Machado tá aberto e faz a alavanca sem querer, sem intenção, mas faz. Veja como é um lance complexo. Eu não sou especialista em arbitragem para cravar se foi pênalti ou não, com convicção aqui para vocês. Mas, no final das contas, sempre é pró Palmeiras. Sempre. É impressionante, cara. É bizarro, velho. E ainda tem torcedor do Palmeiras que aparece em chat no YouTube. Não aqui no canal, mas em outros canais, né? E falando assim, o Palmeiras sempre é prejudicado. Tá de brincadeira com a minha cara, né, irmão? Flaco Lopes bate o pênalti, foguete no ângulo, sem chances para Bruno Ferreira fazer a defesa. 1-1. E logo em sequência, o Palmeiras vira o jogo. E assim, quando você joga por uma bola e contra o Palmeiras principalmente, é erro zero, cara. Você não pode errar, você não pode vacilar. Se você vai vacilar, você vai tomar mangalho. E ainda assim contar com a benesse, com a ajuda da arbitragem. Quando eu falo com a ajuda que a arbitragem toma as decisões mais corretas em campo. E assim, no cruzamento aqui de Maurício, Vitor Roque se antecipa em relação a Marlon e finaliza a bola no ângulo. Não acho que Marlon fez um péssimo jogo, mas no lance decisivo, ele não conseguiu interceptar a finalização de Vitor Roque, que para mim foi o melhor em campo. Foi o jogador que mais correu, mais se esforçou e fez o gol da vitória do Palmeiras aí no Allianz Parque. 2-1 Palmeiras de virada. Se tu vacilar contra o Palmeiras, o mangalho, a tromba vai entrar. Só que não parou as polêmicas de arbitragem não. A torcida do Ceará reclama de um lance de impedimento aqui no gol de Ailon, né? Num passe, nem lembro de quem foi agora de cabeça, se foi de Galeano, não lembro agora. Mas enfim, cara, vou até descer aqui um pouquinho minha tela para colocar aqui para vocês. Primeiro, tá? Gente, vamos lá. Eu não tô analisando o VAR, eu tô analisando o que eu tô vendo do lance. Claramente, a projeção do corpo dele tá na frente. Se você for pegar aqui uma régua e traçar aqui, ó, a sombra de Ailon não, essa mancha aqui mais escura do gramado, e tu traça ela aqui, ó, reto, tu vai ver que Ailon, a projeção do corpo dele tá na frente, pô, do jogador do Palmeiras. Pra mim isso é incontestável. O impedimento pra mim é claro. Aqui eu acho que não tem discussão. Você pode discutir a questão da hora de traçar as linhas. Beleza, na hora de traçar as linhas tu pode discutir. Agora o impedimento, na minha visão, é claro. Pra mim, a minha percepção olhando por esse frame é que Ailon está um pouco na frente. Tipo assim, 5 centímetros, 10 centímetros, mas por percepção, claramente ele tá na frente. Só dar uma olhada nessa linha mais escura e traçar aqui a projeção na média, tá na frente um pouquinho. Só que assim, a forma como traçaram as linhas, tipo assim, ó, tipo, já traçaram as linhas. Onde é que foi traçado isso exatamente que ninguém sabe? Pelo menos não ficou a percepção pra ninguém, assim, foi traçado aqui. Traçaram errado as linhas. Tá entendendo? Tipo, no final das contas a gente tá debatendo algo aqui que não era pra ser debatido. Traçou corretamente ou não as linhas. Cara, isso aqui é um absurdo, cara. A gente tá debatendo isso no dia 10 de agosto. Eu canso de falar isso. Enquanto não se estabeleceu o impedimento semiautomático, que vai acontecer a partir da próxima temporada, vai ficar toda hora nessa polêmica, nesse lenga-lenga. Então, assim, a minha percepção é que eles traçaram errado as linhas, talvez, não sei, mas, ou pelo menos eles não deixaram claro pro torcedor onde é que foi traçado essas linhas, mas que pra mim a Ailon tava um pouco na frente, sim, tava impedido, tá, gente? Mas, enfim, no final das contas, ó, foi marcado aí o impedimento de Ailon, eu acho que ele tava mesmo, só não entendi muito bem onde é que eles traçaram essas linhas aqui, e isso acho que não ficou claro nem nítido pra ninguém, mas no final das contas, Palmeiras vence, e com doses de sorte, com a arbitragem meio que ajudando um pouco ali, né? Não tô falando que a arbitragem foi intencionalmente para beneficiar o Palmeiras, mas que as decisões acabaram favorecendo, de certo modo, o Palmeiras, tá, rapaziada? Bom, complexo, hein? Complexo, hein? Bom, tamo junto. No final das contas, deu Palmeiras. Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Comentem aí no chat o que é que vocês acham. Valeu, gente.